Feche os olhos por um instante e apenas respire. Sinta o ar entrando e saindo, um ritmo antigo e constante. Agora, traga à sua consciência aquela tarefa, aquele projeto, aquele sonho que pulsa em sua mente, mas que seus braços se recusam a alcançar. Você conhece bem essa sensação, não conhece? A angústia silenciosa de se forçar a seguir por um caminho que sua mente racional aprova, que o mundo aplaude, mas que seu corpo, sua energia, sua alma rejeitam de uma forma visceral. É o cansaço profundo de remar contra uma maré invisível. É a frustração de terminar o dia com a sensação de ter estado ocupado, mas não produtivo. De ter respondido a tudo e a todos, menos ao chamado essencial que vem de dentro. E se eu te dissesse que essa força que parece te paralisar, essa procrastinação que você tanto julga como uma falha, uma fraqueza ou preguiça, não é sua inimiga? E se, na verdade, ela for a manifestação mais pura de lealdade que sua alma poderia te oferecer? Neste nosso encontro de hoje, vamos mergulhar nas profundezas espirituais da procrastinação, não para combatê-la, mas para escutá-la, para decodificar a mensagem sagrada que ela carrega. Porque o que você chama de autossabotagem, o universo pode estar chamando de autoproteção. Se essa reflexão inicial já encontra um lugar de reconhecimento em seu coração, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. A jornada que faremos juntos hoje é um ato de profunda reconciliação interna, um caminho de volta para casa. Vamos começar pelo primeiro véu, talvez o mais denso. A dor que você sente não é imaginária. Aquela angústia, aquele peso nos ombros quando você se senta para realizar a tarefa adiada, aquilo é real. É o seu corpo gritando em uma linguagem que a mente lógica desaprendeu a ouvir. É o seu sistema nervoso em um estado de alerta, tentando te proteger de algo que ele percebe como uma ameaça à sua integridade. A neurociência espiritual começa a nos dar mapas para esse território. Existe um conceito chamado coerência neurocardíaca. Quando o seu coração, que é o centro da sua intuição, dos seus valores mais profundos, e o seu cérebro, a sede da lógica, das metas e do planejamento, estão alinhados, seu sistema flui em um estado de harmonia e poder. A energia corre livremente. A ação se torna sem esforço. Mas o que acontece quando eles estão em conflito? A sua mente diz: eu preciso fazer isso. É o lógico. É o que vai me dar segurança financeira. É o que minha família espera de mim. Mas o seu coração sussurra: isso não sou eu. Isso me apaga. Isso me diminui. O resultado é uma coerência neurocardíaca dissonante. O sistema nervoso, recebendo dois comandos opostos, entra em um estado de estresse e paralisia. Ele não sabe a quem obedecer. E nesse curto-circuito interno, a procrastinação surge. Ela é a manifestação física, tangível, dessa guerra silenciosa que acontece dentro de você. O seu corpo, em sua infinita sabedoria, se recusa a ser o soldado em uma batalha que não pertence à sua alma. E aqui reside a grande revelação. A sua procrastinação não é preguiça. Permita-se sentir a verdade e o alívio desta frase. Não é uma falha de caráter. É um mecanismo de autoproteção do seu eu superior. É a sua alma, a sua consciência mais elevada, acionando o freio de mão para impedir que você invista sua força vital, sua energia sagrada, em uma linha do tempo que não honra sua verdade mais profunda. Pense na sua procrastinação como um cão de guarda fiel, que vive no jardim da sua alma. Ele não late para te irritar ou para te atrapalhar. Ele late porque detectou um intruso no seu território sagrado. E esse intruso, muitas vezes, é um objetivo que não te pertence de verdade. Um sonho que você absorveu do mundo exterior, mas que não tem raiz no seu ser. Então, como podemos aprender a dialogar com esse guardião?
eu te convido a uma prática simples, mas profundamente reveladora: o exercício da bússola corporal. Antes de iniciar aquela tarefa que você tem adiado, reserve 2 minutos. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire fundo 3 vezes. E então, com a intenção mais pura, pergunte ao seu corpo, não à sua mente: esta ação, neste momento, me expande ou me contrai? Não pense na resposta. Sinta-a. A contração pode vir como um aperto no peito, um nó no estômago, uma tensão nos ombros. É um não energético. É o seu corpo dizendo, por aqui não. A expansão, por outro lado, pode se manifestar como um relaxamento, uma leveza, uma sensação de abertura no peito, talvez até um calor sutil. Esse é o sim da sua alma. Use o seu corpo como o oráculo mais preciso que você jamais terá. Ele não mente, ele não tem uma agenda. A única lealdade dele é com a sua verdade. Mas, e quando a bússola corporal aponta para o sim? E quando o caminho parece absolutamente correto, o coração se expande, a alma vibra em concordância. E mesmo assim, você paralisa? Você está ali, no último degrau da escada, prestes a concluir aquele projeto, a lançar aquele livro, a aceitar aquela promoção, e uma força inexplicável te congela. Uma autossabotagem que não faz sentido. Por quê? Se é o que você mais quer, por que o medo de conseguir é tão avassalador? Aqui, precisamos ir ainda mais fundo. Precisamos falar sobre a sombra junguiana e a homeostase da identidade. O psicólogo Carl Jung nos ensinou que, inconscientemente, nós tememos a nova identidade que o sucesso nos trará. A sua procrastinação, neste caso, serve para manter a homeostase. Assina Sotum, segurança do eu que você já conhece, mesmo que esse eu seja insatisfatório, limitado ou infeliz. É o medo da luz e da imensa responsabilidade que essa luz projeta. Ser bem-sucedido significa ser visto. Ser visto significa ser julgado. Ter sucesso significa que as desculpas acabaram. Significa que você terá que sustentar essa nova versão de si mesmo. E isso é absolutamente assustador para o nosso sistema. E chegamos a uma revelação ainda mais profunda e delicada. Você não está adiando a tarefa. Você está adiando a morte simbólica do seu antigo eu. A procrastinação, neste nível, é o luto antecipado por uma identidade que, embora limitante, se tornou familiar e segura. É o adeus ao eu que se escondia, que não precisava brilhar, que podia culpar as circunstâncias. Desapegar dessa identidade, mesmo que seja para abraçar uma versão maior de si mesmo, é um dos atos mais corajosos que existem. Imagine que você é uma lagarta. Você sabe que seu destino é se tornar borboleta, mas para isso, você precisa construir o casulo. E você adia. Não por preguiça. Você adia pelo terror absoluto de se dissolver completamente no processo, de deixar de ser quem você é, sem a garantia absoluta do que virá a seguir. Você se esquece que essa dissolução, essa escuridão do casulo, é a única e sagrada condição para que as suas asas possam nascer. Como então podemos atravessar esse luto com mais coragem e menos resistência? Quero te propor um diálogo com o eu do futuro. Pegue um caderno e escreva uma carta para a versão de você que já realizou a tarefa, que já alcançou o sucesso, que já se tornou a borboleta. Com curiosidade e respeito, pergunte a ele ou a ela: do que você teve que abrir mão para chegar aí? Qual antiga dor você precisou soltar? Qual nova versão de você nasceu nesse processo? Como você se sente agora? Ao fazer isso, você começa a integrar essa nova identidade de uma forma menos assustadora. Você a torna familiar. Você constrói uma ponte entre o seu eu presente e o seu eu futuro, transformando o medo do desconhecido na alegria do reencontro. Você para de lutar contra a morte do seu antigo eu e começa a celebrar o nascimento do novo. E agora, eu te pergunto:
Qual eu antigo você tem medo de deixar morrer? E que borboleta magnífica está esperando, pacientemente, do outro lado desse medo? Nós já entendemos que a procrastinação pode ser um ato de lealdade da nossa alma ou um profundo medo da nossa própria transformação. Mas existe um terceiro, ladrão de energia, um sequestrador de propósitos muito mais sutil, moderno e insidioso. Um que não atua no campo do medo, mas no campo do prazer imediato. Você conhece esta dor? A frustração de chegar ao final de um longo dia, exausto, com a sensação de ter estado incrivelmente ocupado, mas não produtivo. Perdido em um oceano de pequenas distrações que, no momento, pareciam mais urgentes e atraentes do que o seu propósito real. Você pulou de um e-mail para uma mensagem, para uma notícia, para um vídeo rápido. E quando percebeu, a energia para construir seu império interior havia se esvaído. Aqui, a neurociência nos oferece uma chave de compreensão poderosa, e ela se chama recompensa adiada. Seu cérebro, veja bem, não é preguiçoso. Ele é brutalmente eficiente. Ao longo dos últimos anos, nós o condicionamos a buscar picos de dopamina baratos e rápidos. Cada like, cada notificação, cada pedaço de informação irrelevante é uma pequena injeção de prazer que o cérebro aprende a desejar. Manifestação de algo grandioso, escrever um livro, construir um negócio, transformar seu corpo, curar uma ferida profunda, exige trabalho focado, cuja recompensa dopaminérgica é tardia. É uma satisfação profunda e duradoura, mas não é instantânea. Seu cérebro, acostumado ao fast food neurológico, olha para a tarefa importante e pensa: isso vai dar muito trabalho. A recompensa está longe. Aquela notificação piscando ali, aquilo sim me dará prazer agora. E ele escolhe o caminho de menor: resistência energética. É aqui que a revelação transforma nossa culpa em clareza. Sua procrastinação, neste contexto, não é uma falha de caráter. É um circuito neural que foi sequestrado. O universo, através da sua consciência, te paralisa para te mostrar uma verdade desconfortável. Você está tentando construir uma nova realidade, nutrindo sua energia com migalhas, com o lixo neurológico do mundo moderno, em vez do alimento sólido que constrói impérios. Sua alma anseia por um banquete, e você continua oferecendo a ela doces vazios. Imagine que a sua energia de manifestação é como a água que você carrega em um balde para regar o jardim dos seus sonhos. As distrações, as recompensas baratas, são pequenos furos nesse balde. Você passa o dia correndo até a fonte para buscar mais água, mas o balde está sempre se esvaziando. A procrastinação é o sinal do universo te dizendo: pare de tentar encher um balde furado. Sua primeira e mais importante tarefa é consertar os vazamentos. Como podemos, então, começar a consertar esses furos e reeducar nosso cérebro? Eu te ofereço o ritual do primeiro foco sagrado. É um desafio, mas um que pode recalibrar toda a sua vida. Pelos primeiros 60 minutos do seu dia, antes de qualquer input digital, antes de olhar o celular, checar e-mails ou ligar a televisão, dedique-se exclusivamente à sua tarefa mais importante, aquela que você mais tem adiado. No início, será desconfortável. Seu cérebro vai gritar por distração, mas ao persistir, dia após dia, você o reeduca. Você ensina a ele que a mais profunda satisfação não vem da reação ao mundo, mas sim da criação do seu mundo. Você o ensina a encontrar prazer no trabalho profundo, na construção, no silêncio focado. Você transforma sua primeira hora do dia em um templo para o seu propósito. Digamos que você consiga. Você repara os furos no balde, se desconecta do circuito da dopamina barata e se senta para praticar seu foco sagrado. E então, outra armadilha surge. Uma das mais sofisticadas e paralisantes de todas. A paralisia pela análise. É a crença de que você precisa saber todos os passos, de que precisa ter um plano perfeito,
todas as respostas e sentir 100% de certeza antes de começar. Você diz a si mesmo: eu começo assim que eu souber exatamente como fazer. E esse assim que nunca chega. Você fica preso, esperando por um mapa que o universo parece se recusar a te entregar. Para entender por que isso acontece, podemos emprestar um conceito da física quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg, aplicado à consciência. No nível quântico, é impossível saber simultaneamente a posição exata de uma partícula e a sua velocidade, o seu momentum. Há uma troca fundamental entre saber onde algo está e saber para onde está indo. No nível da consciência, o mesmo se aplica. A clareza total do caminho, a posição e o momentum para percorrê-lo, a ação, não podem ser conhecidos ao mesmo tempo. A ação cria a clareza, e não o contrário. Você exige do universo algo que viola as próprias leis da criação, e esta é a revelação que pode te libertar. O universo não te dá o mapa completo porque o caminho não existe antes de ser caminhado. Ele é criado, passo a passo, pela sua coragem de avançar no escuro. Procrastinar por falta de clareza é como pedir a um escultor que te mostre a estátua pronta antes mesmo de ele tocar o bloco de mármore. A forma, a beleza, a obra-prima. Tudo se revela no ato de esculpir, na poeira, no esforço, na entrega. Você está em um carro, dirigindo à noite em uma estrada que nunca viu antes. A escuridão é total. Seus faróis, sua consciência presente, só iluminam os próximos 10 metros. Você não consegue ver a curva que virá em 1 quilômetro, nem a cidade de destino. O que você faz? Você para o carro no meio da estrada e espera o sol nascer para ter a clareza total? Não. Você confia nos 10 metros que estão iluminados. E você segue, sabendo que a cada metro que avança, um novo metro se iluminará à sua frente. A clareza não. É um pré-requisito para a jornada. A clareza é a consequência dela. Como podemos, então, começar a dirigir na escuridão? Com a técnica do passo nebuloso. Olhe para o seu grande objetivo e esqueça o passo 10, o passo 5 ou mesmo o passo 2. Identifique a menor, mais obscura, mais simples e minúscula ação que você pode tomar agora, na direção do seu sonho, mesmo sem ter a menor ideia do que virá depois. É enviar um único e-mail. É escrever um único parágrafo. É fazer uma única busca no Google. É fazer uma única ligação. A clareza para o passo 2 só aparece, como mágica, após a conclusão honesta do passo 1. Haja sem a necessidade de ver o caminho inteiro. Dê o seu passo nebuloso. Confie que, ao fazê-lo, os próximos 10 metros se iluminarão. Qual é o seu passo nebuloso? Aquele tão pequeno que parece insignificante, mas que detém o poder de iluminar todo o resto do caminho? Mas o que fazer quando até mesmo o passo nebuloso parece uma montanha intransponível? Quando o cansaço que você sente não é físico, mas existencial? É um peso na alma que nenhuma noite de sono, nenhuma xícara de café, nenhum conselho motivacional consegue aliviar. Você se sente esgotado, mas não pelo excesso de trabalho. Pelo contrário, você se sente exausto pela energia imensa que gasta, todos os dias, para não fazer aquilo que você veio ao mundo para fazer. Essa exaustão crônica é o sintoma de um dos mais profundos níveis da procrastinação. E para compreendê-la, precisamos falar de entropia psíquica. Na Mnemosódice física, a entropia é a tendência natural de um sistema se mover da ordem para a desordem, para o caos. Na nossa psique, um fenômeno similar acontece quando a nossa energia não é direcionada por uma intenção clara e poderosa. As tarefas adiadas, as decisões não tomadas, as conversas difíceis que evitamos, elas não desaparecem. Elas se acumulam no nosso campo vibracional como drenos invisíveis.
Elas se tornam buracos negros energéticos que consomem uma quantidade absurda da nossa força vital, apenas para serem mantidas ali, suprimidas, no porão da nossa consciência. A revelação aqui é um divisor de águas. Você não está cansado porque precisa descansar mais. Você está exausto porque a sua energia mais potente está sendo constantemente desviada para manter uma gigantesca represa de tarefas não realizadas. Sua procrastinação é o vazamento lento, constante e corrosivo dessa represa. É a sua força vital escorrendo por entre os vãos da sua inação. Pense em cada tarefa importante que você adia como uma aba aberta no navegador da internet do seu cérebro. Você abre uma aba para escrever o projeto, outra para ter aquela conversa, mais uma para cuidar da saúde. Logo você tem 20, 30 abas abertas. Mesmo que você esteja olhando para apenas uma delas, provavelmente uma de distração, todas as outras continuam ali, consumindo memória RAM, processamento, energia. Elas deixam todo o sistema lento, pesado e propenso a travar. A procrastinação é o seu sistema operacional TI, avisando que a memória está sobrecarregada. Fechar as abas não é sobre fazer mais coisas, é sobre recuperar a sua potência original. Como podemos, então, começar a fechar essas abas e estancar esse sangramento energético? Com uma ferramenta poderosa e direta, a auditoria de drenos energéticos. Pegue uma folha de papel e liste absolutamente tudo que está pendente na sua vida. Tarefas, promessas que você fez, decisões que precisam ser tomadas, objetos que precisam ser consertados ou jogados. Fora. Tudo. Agora, ao lado de cada item, atribua uma nota de 10 a 210. A pergunta é: como eu me sinto só de pensar em fazer isso? Onde 10 significa isso drena a minha alma, me suga a vida, e 210 significa isso me energiza, me expande, me eleva. Seja brutalmente honesto. Depois, olhe para tudo que pontuou abaixo de 0. Esses são seus maiores drenos, e você precisa tomar uma decisão sobre cada um deles, agora. Você pode renegociar, mudar o prazo ou a forma, delegar, pedir ajuda, ou, a choice mais libertadora de todas, eliminar impiedosamente. Decida conscientemente não fazer aquilo. Libere essa energia. Peça desculpas se necessário. Mas liberte-se do peso de carregar tarefas que não te servem mais. Ao fazer isso, você não está desistindo. Você está recuperando sua vida. Depois de limparmos nossos drenos energéticos, sentimos um alívio imenso. A clareza aumenta, a energia retorna. Mas por vezes, mesmo com o tanque cheio, o carro não anda. A paralisia continua. E aqui, entramos na Fionusnaib, camada talvez mais sutil e poderosa da procrastinação. É a dor de querer muito algo, de desejar com toda a sua mente, mas sentir, em um lugar profundo e silencioso, que aquilo não é para você. É uma dissonância profunda entre o seu desejo consciente e a sua identidade subconsciente. Para iluminar essa questão, recorremos a um dos grandes mestres da consciência, Neville Goddard, e sua lei da assunção. Goddard ensinava que você não atrai o que você quer. Você atrai e manifesta o que você é. Se a sua frequência vibracional, que é a soma das suas crenças sobre si mesmo, seu estado de ser predominante, é incompatível com a realidade que você deseja, a ação se torna impossível. É como tentar rodar um software de realidade virtual de 2025 em um computador de 1995. O hardware simplesmente não suporta o programa. O sistema trava. A revelação aqui é transformadora. A procrastinação é o sinal mais claro de que o seu eu atual não possui as credenciais energéticas para acessar a realidade que você deseja. O universo, em sua infinita sabedoria, te freia. Ele te impede de agir para que você faça primeiro o trabalho interno de upgrade vibracional. Ele te convida a se tornar, primeiro por dentro, a pessoa que pode, sem esforço, ter, fazer e sustentar aquilo que você deseja.
Querer manifestar um objetivo sem primeiro alinhar a sua vibração é como tentar discar um número de telefone usando os dedos errados. Você pode apertar os botões com toda a força do mundo, com toda a sua disciplina e determinação, mas a chamada nunca será completada. A procrastinação é o sinal de número inexistente que o universo te envia. A mensagem não é "tente com mais força". A mensagem é: primeiro, corrija o número. Primeiro, alinhe a sua vibração. Como podemos fazer esse upgrade e nos tornarmos a pessoa que já tem o que deseja? Através da meditação do estado final encarnado. Por 10 a 15 minutos, todos os dias, encontre um lugar tranquilo. Em vez de visualizar o seu objetivo como algo distante que você quer alcançar, o convite é para sentir as emoções e as sensações físicas de já tê-lo alcançado. Assuma o sentimento do desejo cumprido. A pergunta não é "o que eu veria?", mas "como eu me sentiria?". Como seria a sua postura se você já fosse essa pessoa? Como você andaria pela sua casa? Como você respiraria? Como seria o seu tom de voz? Sinta a gratidão, a paz, a confiança, a alegria agora. Vista o estado de ser do seu desejo cumprido, até que ele se torne a sua segunda pele. Ao fazer isso, você está recalibrando sua frequência. Você está se tornando, no nível energético, o hardware compatível com a nova realidade. E quando a vibração está alinhada, a ação para de ser um esforço e se torna um transbordamento natural do seu novo estado de ser. Se a profundidade e a verdade nestas palavras estão ressoando em você, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que você ama, alguém que também pode estar lutando em silêncio. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser o farol que ilumina o caminho de outra alma. Sua cura pode inspirar a cura do outro. E se, mesmo depois de todo esse mergulho profundo, de limpar os drenos energéticos, de se alinhar com o seu eu futuro, você ainda se encontrar em um estado de quietude, de inação? E se o que você está julgando com tanta aspereza como procrastinação for, na verdade, algo muito mais sagrado e necessário? Vivemos em um mundo que nos pune pela pausa. A cultura da produtividade tóxica nos ensinou a sentir culpa por não estarmos produzindo constantemente. E com isso, passamos a confundir a necessidade vital de descanso e integração com preguiça ou bloqueio. Essa dor, essa culpa, é uma das mais cruéis que podemos nos impor. A chave para nos libertarmos dela está em compreender a biologia da nossa própria alma. Nosso sistema nervoso autônomo opera em ciclos de ação e assimilação. O sistema simpático é o da ação, da luta ou fuga, do fazer, do conquistar. Mas o sistema parasimpático é o do repouso, do digerir e descansar. E é neste estado de calma, de aparente inatividade, que a verdadeira criatividade, a intuição e as grandes soluções nascem. Ignorar essa lei biológica é declarar guerra contra a nossa própria natureza. E aqui, uma revelação que pode trazer uma paz imensa ao seu coração. Às vezes, o que você chama de procrastinação é o universo te forçando a entrar em um sagrado período de gestação. A semente da sua ideia, do seu projeto, foi plantada. E, agora, como toda semente, ela precisa de escuridão, silêncio e quietude para germinar. Qualquer ação prematura, qualquer tentativa de cavar a terra para ver se está funcionando, mataria o broto antes mesmo que ele tivesse a chance de nascer. Um agricultor sábio não cava a terra todo dia para checar se a semente está crescendo. Ele ara a terra, planta, rega e então ele confia. Ele confia no processo invisível e milagroso que acontece sob a superfície. A sua procrastinação pode ser o universo te convidando a ser um agricultor sábio da sua própria alma e não um capataz ansioso. Mas como saber a diferença? Como discernir entre uma pausa sábia e uma resistência baseada no medo?
através do teste da intenção paciente. Quando sentir o impulso de adiar algo, ou quando se encontrar em um período de inatividade, em vez de se julgar, faça a si mesmo esta pergunta: a energia por trás desta pausa é de resistência com medo ou de gestação com sabedoria? Respire e sinta a resposta. Resistência é ansiosa, caótica, barulhenta. Ela te deixa agitado, culpado, frustrado. A gestação, por outro lado, é calma. Ela é profunda, silenciosa e pacífica, mesmo que por fora pareça que nada está acontecendo. Aprenda a honrar os seus invernos internos, pois é neles que as flores da sua primavera mais extraordinária estão sendo preparadas. E então, o momento chega. A semente germinou, a energia está pronta, a clareza surgiu. E bem ali, na linha de partida, uma última e poderosa sombra pode emergir para nos paralisar. O perfeccionismo. É o sofrimento de nunca começar porque o resultado que você imagina na sua mente é tão grandioso, tão perfeito, que qualquer primeiro passo parece medíocre, patético e indigno. Você sonha com a obra-prima e, por isso, se recusa a pintar a primeira tela. Psicologicamente, na visão junguiana, o perfeccionista muitas vezes encarna o arquétipo do puer aeternus, o eterno jovem. É aquele que se recusa a entrar no mundo real e sujar as mãos. Ele prefere viver para sempre no reino do potencial infinito, onde nenhuma de suas criações pode ser criticada, porque nenhuma delas existe. É uma sofisticada fuga da encarnação, uma recusa em trazer a alma para a da matéria. E a revelação final de hoje é esta: o seu perfeccionismo não é sobre buscar a qualidade, é sobre tentar usurpar o papel do universo, de Deus, da fonte criadora. É a arrogância sutil de acreditar que a sua primeira tentativa precisa ser uma obra divina, completa e perfeita. O universo, então, te faz procrastinar para te ensinar a lição mais importante para qualquer criador: a humildade. Ele te lembra que você não é a fonte da criação. Você é o canal através do qual a criação flui. Imagine que você é um cano de água e a fonte criadora é o oceano. Tentar ser perfeito é como o cano tentar controlar a pureza, a temperatura, a pressão e o volume do oceano inteiro, antes de se permitir deixar uma única gota passar por ele. É uma tarefa impossível que o levará a permanecer seco e inútil para sempre. A procrastinação, neste caso, é o sinal do universo dizendo: apenas flua, apenas se abra. Eu cuido do oceano. Sua única e sagrada tarefa é ser um cano aberto e limpo. Como podemos, então, nos render e simplesmente abrir o canal? Com a libertadora prática do rascunho sagrado. Dê a si mesmo a permissão explícita e amorosa de criar uma primeira versão horrível da sua tarefa. Chame-a de rascunho de lixo, versão 0, protótipo imperfeito. O objetivo aqui não é a qualidade. O objetivo é apenas e tão somente colocar algo no mundo. Trazer uma ideia do plano etéreo para o plano material, para que a energia possa começar a interagir com ela. Uma vez que algo existe, por mais imperfeito que seja, pode ser lapidado, melhorado, transformado. Mas o nada não pode ser polido. Hoje, nós viajamos juntos para o coração da procrastinação. E o que encontramos lá não foi um monstro a ser combatido, mas um mensageiro sábio com muitas faces. Descobrimos que ela pode ser a lealdade da sua alma te protegendo de um caminho errado. O luto pelo seu antigo eu diante de um novo nascimento. Um circuito neural sequestrado pelo prazer barato. Um convite para ter fé na escuridão, em vez de exigir um mapa. Um sinal de exaustão energética. Uma desconexão vibracional com o seu futuro. Um período sagrado de gestação. Ou uma lição de humildade para o seu perfeccionismo. A procrastinação não é a sua inimiga. Ela é um sintoma, um oráculo, um guia. A solução nunca foi lutar contra ela com mais força, mais disciplina, mais culpa.
A verdadeira cura está em parar, respirar e perguntar com o coração aberto: o que você está tentando me dizer? Quando você aprende a escutar, a alinhar sua mente com seu coração, a honrar seus ciclos de energia e a se entregar ao fluxo da criação, a ação para de ser um esforço. Ela se torna uma consequência inevitável do seu alinhamento interno. Você não está quebrado. Você está em profunda e constante transformação. E se, a partir de hoje, você parasse de lutar contra a sua procrastinação e começasse a dançar com ela, que sabedoria ela te revelaria no silêncio dessa dança? Deixe nos comentários qual destas 8 mensagens mais tocou a sua alma hoje. Sua partilha cria uma egrégora de cura e entendimento para todos nós que estamos nesta jornada. Se este mergulho fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais encontros como este e lembre-se sempre: sua biologia responde à sua espiritualidade.